Existe um momento na política internacional em que palavras deixam de ser apenas declarações e passam a sinalizar decisões que podem mudar o rumo do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu quando Donald Trump deixou claro que, neste momento, não existe espaço para acordo com o Irã. A mensagem foi direta, firme e sem margem para interpretações. Qualquer negociação só aconteceria se o regime iraniano aceitasse uma rendição completa. Caso contrário, o conflito continuará. E do outro lado da mesa, a resposta também veio com tom desafiador. Autoridades iranianas afirmaram que o país tem capacidade para sustentar pelo menos mais 6 meses de guerra intensa, no mesmo ritmo das operações atuais. Ou seja, nenhum dos lados demonstra disposição imediata para recuar. Para entender o tamanho desse momento, é preciso voltar alguns dias. O Oriente Médio entrou em uma escalada militar extremamente perigosa depois que forças dos Estados Unidos e de Israel iniciaram ataques contra alvos estratégicos iranianos. O objetivo declarado era enfraquecer a estrutura militar do regime, reduzir sua capacidade de lançar mísseis e impedir avanços no programa nuclear. Desde então, o cenário se transformou rapidamente. Bases militares, depósitos de combustível e instalações estratégicas foram bombardeadas. Em resposta, o Irã lançou drones e mísseis contra posições americanas e contra países aliados dos Estados Unidos na região. O conflito começou a se espalhar pelo Oriente Médio. Alertas de ataque aéreo passaram a soar em várias cidades. Aeroportos foram atingidos por drones e países do Golfo passaram a reforçar suas defesas antimísseis. Enquanto isso, milhares de civis já foram afetados pela guerra. Relatórios indicam milhares de feridos e mais de 1.000 mortos em diferentes regiões, além de grandes deslocamentos de população em áreas próximas aos ataques. Mas o que realmente chamou atenção foi o tom adotado por Trump nas últimas declarações. Segundo o presidente americano, a estratégia não é negociar concessões intermediárias. Ele afirmou que o único cenário aceitável seria a rendição completa do regime iraniano. Em outras palavras, não se trata apenas de pressionar diplomaticamente, trata-se de forçar uma mudança profunda no equilíbrio de poder da região. Trump também declarou que as forças americanas e israelenses já causaram danos severos à infraestrutura militar iraniana, afirmando que o país estaria sendo duramente atingido pelas operações militares. Apesar disso, o conflito está longe de terminar. A própria Casa Branca admite que a guerra pode continuar por mais algum tempo, e o presidente não descartou a possibilidade de novas ações militares caso considere necessário. Do ponto de vista estratégico, essa postura revela algo importante. Durante anos, negociações com o Irã envolveram acordos graduais, sanções econômicas e tentativas de limitar o programa nuclear por meio de compromissos diplomáticos. Agora, a abordagem parece diferente. Em vez de buscar um meio-termo, a posição americana indica uma tentativa de impor um desfecho decisivo. E isso muda completamente o jogo. Porque quando uma guerra entra nesse tipo de lógica, vitória total ou derrota, a margem para negociação diminui drasticamente. Mesmo assim, Teherã insiste que ainda possui recursos para continuar lutando. Segundo autoridades ligadas às Forças Armadas iranianas, o país ainda tem capacidade operacional suficiente para manter o conflito por meses, mesmo sob forte pressão militar. Essa declaração tem um objetivo claro: mostrar ao mundo que o Irã não pretende demonstrar fraqueza neste momento. Na política internacional, percepção de força muitas vezes é tão importante quanto força real. E é justamente isso que transforma essa crise em algo tão delicado. Porque quando dois lados acreditam que ainda podem vencer, o conflito tende a se prolongar. Nos bastidores, diplomatas de vários países tentam reduzir a escalada. Nações europeias, governos do Oriente Médio e organismos internacionais pressionam por algum tipo de cessar-fogo ou negociação emergencial. Mas até agora, nenhuma solução concreta apareceu. Enquanto isso, o conflito continua produzindo efeitos que vão muito além do campo militar. Mercados internacionais começaram a reagir à instabilidade na região, especialmente no setor de energia. O Oriente Médio continua sendo uma das áreas mais estratégicas do planeta quando se fala em petróleo e rotas comerciais. E qualquer guerra ali tem impacto global. Por isso, analistas já alertam que o que está acontecendo agora pode ser apenas o começo de uma crise maior, especialmente se novos países forem arrastados para o confronto. Porque na geopolítica do Oriente Médio, alianças são complexas, rivalidades são antigas e qualquer movimento pode gerar reações em cadeia. E é exatamente nesse cenário que as declarações recentes de Trump ganharam tanto peso.
Elas indicam que os Estados Unidos não estão recuando. Pelo contrário, a mensagem enviada ao Irã foi clara. A pressão continuará até que o regime aceite condições extremamente duras ou até que a situação no campo de batalha mude drasticamente. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais imprevisível. Dentro do próprio Irã, o país atravessa um momento político sensível. A morte recente do líder supremo Ali Khamenei durante ataques iniciais intensificou a disputa interna por poder e abriu um novo capítulo na história política do regime. Isso significa que, além da guerra externa, o país também enfrenta tensões internas. E quando um regime enfrenta pressão militar e instabilidade política ao mesmo tempo, o resultado pode ser extremamente imprevisível. Agora a pergunta que muitos analistas fazem é simples: estamos diante de uma guerra longa ou de um conflito que pode escalar ainda mais rápido? Porque na história recente, vários confrontos no Oriente Médio começaram como operações limitadas e acabaram se transformando em guerras muito maiores. E os próximos dias podem ser decisivos para entender qual caminho esse conflito vai seguir. Enquanto o mundo observa a escalada desse conflito, um ponto começa a ficar cada vez mais claro para analistas internacionais. Esta não é apenas mais uma crise regional. O que está acontecendo agora tem potencial para redefinir o equilíbrio de poder em todo o Oriente Médio. Nos últimos dias, novos ataques e contra-ataques mantiveram a tensão em níveis extremamente altos. Israel e Irã continuam trocando golpes militares enquanto os Estados Unidos mantêm apoio direto às operações contra alvos estratégicos iranianos. Isso significa que a guerra já entrou em uma fase diferente. No começo, muitos especialistas acreditavam que os ataques poderiam ser limitados, focados apenas em estruturas militares específicas. Mas o que se vê agora é uma sequência de operações que atingem infraestrutura estratégica, bases e centros logísticos importantes. E quanto mais o conflito avança, mais difícil se torna encontrar uma saída diplomática. Do lado americano, o discurso segue duro. O presidente Donald Trump afirmou que não vê sentido em negociar com o regime iraniano neste momento e sugeriu que a guerra pode acabar apenas quando o país não tiver mais capacidade militar relevante ou liderança capaz de continuar o confronto. Em outras palavras, a estratégia parece ser de pressão máxima. Essa abordagem envia um recado claro para o regime iraniano. A ideia não é apenas conter o país, mas reduzir drasticamente sua capacidade de ameaça na região. Ao mesmo tempo, autoridades iranianas continuam tentando mostrar resistência. Mesmo sob ataques constantes, representantes ligados à Guarda Revolucionária afirmaram que o país tem estrutura suficiente para sustentar uma guerra desse nível por pelo menos mais 6 meses. Essa afirmação não é apenas militar. Ela também tem um forte componente psicológico. Em guerras modernas, a narrativa é quase tão importante quanto o campo de batalha. Demonstrar confiança, mesmo em meio a perdas, é uma forma de manter apoio interno e sinalizar aos adversários que a rendição não está nos planos. Mas a realidade no terreno parece cada vez mais complicada para Teherã. Relatórios internacionais indicam que ataques recentes teriam atingido instalações estratégicas, incluindo estruturas ligadas a mísseis e defesa aérea. Isso reduz a capacidade de resposta do país e aumenta a pressão sobre sua liderança. Ao mesmo tempo, dentro do próprio Irã começam a surgir sinais de tensão política. Algumas declarações de autoridades iranianas sugerem divergências internas sobre como lidar com a guerra e sobre a forma como o país deve responder à pressão internacional. Esse tipo de divisão pode se tornar um fator decisivo. Na história das guerras, muitas vezes não é apenas o poder militar que determina o resultado, mas também a estabilidade política interna. Se um governo começa a enfrentar disputas internas enquanto sofre ataques externos, o cenário se torna ainda mais imprevisível. E existe outro elemento importante nessa equação: os aliados regionais. Países do Golfo, que historicamente mantêm relações delicadas com o Irã, estão observando o conflito com enorme preocupação. Alguns governos já reforçaram sistemas de defesa e elevaram o nível de alerta militar. Isso acontece porque a guerra já mostrou sinais de que pode ultrapassar fronteiras. Ataques com drones, mísseis e operações indiretas envolvendo grupos aliados do Irã podem atingir diferentes pontos da região. E quando esse tipo de conflito se espalha, ele tende a envolver cada vez mais atores. Por isso, várias potências internacionais estão tentando agir nos bastidores para evitar uma escalada ainda maior. Diplomatas europeus, representantes de organizações internacionais e líderes regionais tentam abrir canais de comunicação que possam levar a algum tipo de negociação. Mas até agora, esses esforços têm esbarrado em um obstáculo central. Nenhum dos lados quer demonstrar fraqueza.
para o governo americano e seus aliados, recuar agora poderia ser interpretado como sinal de que a pressão militar não foi suficiente. Para o regime iraniano, aceitar condições impostas por Washington poderia representar uma derrota política difícil de justificar internamente. Esse impasse cria uma situação extremamente delicada, porque quando duas potências entram em uma lógica de confronto direto, cada movimento passa a ser calculado não apenas pela estratégia militar, mas também pelo impacto político. E isso torna cada decisão mais arriscada. Outro fator que começa a preocupar especialistas é o impacto econômico global. O Oriente Médio continua sendo uma região central para o fornecimento de energia no mundo. Qualquer conflito prolongado ali pode afetar rotas marítimas estratégicas e influenciar diretamente o preço do petróleo. E quando isso acontece, os efeitos são sentidos em praticamente todos os países, desde o custo do combustível até o preço de produtos básicos. Por isso, muitos governos estão acompanhando a situação com enorme atenção. Porque se a guerra se prolongar pelos 6 meses mencionados por autoridades iranianas, o impacto global pode ser significativo. E existe ainda um cenário que poucos analistas descartam completamente: o de uma escalada ainda maior. Caso novos países se envolvam diretamente no conflito ou caso ocorram ataques que atinjam grandes centros urbanos ou infraestruturas críticas, a pressão internacional por uma solução rápida pode aumentar drasticamente. Mas, por enquanto, o que se vê é um conflito que continua avançando passo a passo. Declarações duras de ambos os lados, operações militares em andamento e um cenário geopolítico cada vez mais tenso. A grande pergunta agora é se essa guerra caminha para um confronto prolongado, ou se algum evento inesperado pode mudar completamente o rumo dessa história. Diante de tudo isso, o mundo entra em um momento de expectativa e tensão. A guerra entre forças apoiadas pelos Estados Unidos e o regime iraniano já ultrapassou a fase inicial de ataques pontuais e agora caminha para algo mais complexo. De um lado, Washington mantém uma postura firme, deixando claro que não pretende aceitar acordos superficiais. Do outro, Teherã insiste em demonstrar resistência, afirmando que ainda possui fôlego para continuar o confronto por meses. Esse tipo de cenário costuma marcar momentos decisivos na geopolítica. Quando duas potências entram em um impasse desse nível, cada movimento passa a ter consequências muito maiores do que aparenta. Uma declaração pode influenciar mercados, um ataque pode alterar alianças e uma decisão tomada em poucas horas pode mudar completamente o rumo da história. E é justamente isso que torna os próximos dias tão importantes. Se a pressão militar continuar aumentando, o regime iraniano pode enfrentar desafios internos cada vez maiores. Ao mesmo tempo, se o conflito se prolongar, o impacto econômico e político poderá se espalhar para muito além do Oriente Médio. Historicamente, momentos como esse revelam algo fundamental sobre a política internacional. Quando líderes escolhem uma postura firme diante de regimes considerados ameaças estratégicas, o objetivo costuma ser mais amplo do que apenas responder a um ataque. Muitas vezes, trata-se de redesenhar o equilíbrio de poder de toda uma região. Por isso, o que está acontecendo agora pode ser lembrado no futuro como um daqueles pontos de virada que redefinem décadas de relações internacionais. Mas a verdade é que ainda existem muitas perguntas sem resposta. O Irã realmente conseguirá sustentar uma guerra longa? Como afirma sua liderança, a pressão militar e econômica será suficiente para forçar uma mudança no regime? Ou o conflito pode se transformar em algo ainda maior, envolvendo mais países e criando uma nova crise global? Essas respostas provavelmente começarão a aparecer nas próximas semanas. Enquanto isso, o mundo segue acompanhando cada movimento, cada declaração e cada decisão tomada pelos líderes envolvidos nesse confronto. E uma coisa é certa: o que acontece agora no Oriente Médio não fica apenas no Oriente Médio. As consequências de conflitos dessa magnitude acabam influenciando política, economia e segurança em praticamente todo o planeta. Por isso, acompanhar esses acontecimentos é essencial para entender o cenário global que está se formando diante dos nossos olhos. Se você quer continuar acompanhando as análises e entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da política mundial, já aproveita para se inscrever aqui no canal Líderes em Foco. Deixe também o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E agora eu recomendo que você assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, onde explicamos com mais profundidade como os grandes líderes mundiais tomam decisões em momentos de crise internacional. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.